Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X, mascarado como sempre. Isso incomoda pra caramba outras pessoas, né, de outros canais. Porque às vezes o cara não pode combater meu argumento e a tática é simples. Se você não pode com o argumento do cara, você combate o argumentador. Não sabendo quem eu sou, vamos combater pelo menos a máscara do cara e tal. Chama ele de covarde, ou fala que ele tá se escondendo, e essas bobagens de sempre. Mas eu tô aqui, continuo aqui, né? Vou crescendo aí do meu jeito, continuo falando as coisas que eu penso, que eu acredito. A opinião, às vezes quando é verdade, incomoda. Muita gente que vive de mentiras, principalmente. Só que eu tinha outras matérias, outras coisas que não tem importância de eu estar mascarado. Mas eu tenho que seguir a linha do X, né? O que importa aqui não é a minha face, cara, é as minhas ideias. Eu tinha um blog que eu tinha algumas matérias muito interessantes lá, cara. Estavam mais completas, mais detalhadas. Mas eu tinha uma matéria, por exemplo, que tratava da teoria do NPC. Eu achava até que era algo meu, próprio, único. Né? Eu desenvolvi isso sozinho. Só que depois eu fui ver que tem um monte de gente que tem coisas parecidas sobre o assunto. Só que com nomes mais complexos. Física quântica. Parece bobagem, cara, mas eu desenvolvi uma teoria que tem a ver com física quântica e eu nem sabia. E eu fico naquela parte da minha cabeça que fica assim, pô, eu sou muito inteligente pra pensar nisso sozinho, e foi sozinho, eu não tava pensando em nada, não tinha lido nada a respeito sobre isso. Ou algumas pessoas mais inteligentes que eu já pensaram sobre isso, né, e eu tô falando bobagem aqui. Ou, sei lá, era pra ser assim mesmo. Me deu vontade de chegar àquela conclusão. E talvez seja verdade a minha conclusão, porque outras pessoas também chegaram ao mesmo ponto. A teoria do NPC, na minha visão, é assim. Vou tentar resumir para vocês esse vídeo aqui. Se liga. Sabe o que é um NPC? Galera que joga videogame vai saber muito bem identificar um NPC. Quando você joga videogame, você controla um determinado personagem, certo? É o cara que faz as ações, é o cara que você está representando ali com o seu controle, com seus comandos, é o cara que vive a história, né? Você vive a história através dele. Então ele é o protagonista, ele é o principal, o jogável. E tem uma série de outros personagens ao redor do principal que eles não são jogáveis. Eles são da máquina, né? São os NPCs. Eles são uma espécie de figurantes, né? Eles não servem para nada, aparentemente. Eles não existem, eles não têm comandos, né? Você não consegue controlá-los, ninguém está no controle deles. Eles são programados a fazer ter aquele comportamento, fazer aquelas determinadas coisas. Isso é um NPC. Se você não vê um NPC, eu vou te dizer, na sua novela, talvez você curta, tem um monte de NPC. A gente chama na novela de figurante. É aquele cara que fica sentado no bar, enquanto o protagonista, né, o tiozão lá tá dando ideia na menininha gostosinha pra pegar ela mais tarde, tá lá tomando uma cerveja, fazendo um comercial de alguma marca, e sentado assim em primeiro plano, e você tá focando neles, mas ao fundo, pra dar sentido de realidade, no bar, tem várias outras pessoas, são os figurantes. Não participam da novela, não servem para nada, não têm falas direito, né? Não são importantes na trama, mas estão lá. E a ideia do NPC, do figurante, né? Até do filme de ação que você vê, pô, aquele cara, o bonzão que bate todo mundo, pô, não tem como você colocar um filme com vários protagonistas ou vários personagens principais. Tem o cara principal, que no caso seria o Rambo da vida, e que mata 300, 400 caras no filme. Esses caras que morrem são figurantes. Né? São os NPCs. Entram no filme só pra morrer, pra ser a vítima do herói e tal. É bem isso. Não tem importância, mas qual que é o sentido do NPC, do figurante, daquela vítima do filme de ação? Cara, qual que é o sentido da existência desses caras? Como eu disse, eles têm um comportamento pré-programado e não fazem diferença nenhuma na história, né? Como importância. Só que eles precisam existir pra quê? Pra dar profundidade na história. Pra dar um senso de realidade. Para você se sentir dentro, para se sentir que aquilo poderia estar acontecendo de verdade. Um filme de ação só com o ator principal e sem mais ninguém, quem ele ia matar? Quem ele ia bater? Ninguém. Um jogo que você controla só o seu único personagem e é uma trama toda cheia de reviravoltas, drama, suspense,
Se não tiver mais ninguém para interagir com o seu personagem, que graça tem isso? Quer dizer, fica uma história monótona, vai ser só contada, você não vai vivenciar, não vai jogar nada. Na sua novela, se tiver só o ator principal, com um fundo, né, totalmente vazio, uma rua, um ônibus, onde ele é o único personagem ali dentro, sem o cobrador, sem o motorista, sem nenhum outro passageiro, vai dar o sentido, o tom de realidade para você? Não vai dar. Então esses personagens aleatórios, sem importância, ajudam a completar a cena, entendeu? Dá sentido para tudo. Isso é o NPC. Acabei de identificar para você, você acabou de ver um monte na sua mente. Agora vamos trazer isso para a sua vida. Parece que você talvez seja o personagem principal da sua história, correto? Parece bobagem? Se isso for verdade, se você é o personagem principal da sua história e parece até ter sentido nesse ponto, os outros personagens que o cercam são meros NPCs, meros figurantes. Não percebeu? Você se comporta normalmente, vai. Você tem a sua vida, você tem a sua história, você tem os seus sonhos. Só que existem necessidade de outras pessoas interagirem com você para você se sentir verdadeiro, né, existente, vivo. Senão não tem sentido, cara. Se você fosse o único aqui na Terra, era a mesma coisa que um filme de ação sem os personagens para completar o filme. A mesma coisa que um jogo sem os NPCs. Eles servem para dar sentido na sua vida, dar senso de realidade para você. Quem garante para você que aquele tiozinho que você vê no ponto 5 horas da manhã todos os dias, indo trabalhar, quem garante para você que aquele cara existe fora da sua linha de percepção? Você pode até na sua hipocrisia ficar imaginando, mas ele deve ter uma vida, ele deve ter um comportamento. E quem garante que o comportamento desse cara não é programado? Ele só existe naquele momento em que você o vê, que você interage com ele de alguma forma. Fora daquele espaço ele não existe. Não tem sentido. Digamos que a vida dele, a programação dele seja única. Ele tem que levantar às 5 horas da manhã, pegar aquele ônibus lotado, trabalhar o dia inteiro, para ganhar uma merreca de dinheiro, para comprar coisas que ele nem precisa direito. Aí ele se alimenta, assiste o noticiário, né, para preencher a mente vazia dele, dorme cedo e no outro dia ele levanta às 5 da manhã de novo. Você acha que isso é vida? Ou seria uma certa programação para dar sentido de realidade? E quem garante para você que quando você deixa de ver aquelas pessoas com quem você está interagindo, elas existem longe dali? Quem garante que eles têm vida e tal? Não, a vida deles só se completa, só tem forma e sentido quando estão perto de você, para interagir com você. Muitos desses NPCs ou figurantes da sua vida, eles entram na sua vida por algum determinado momento ou uma situação específica, eles interagem com você de alguma forma, que seja o balconista de uma loja, onde você vai comprar algo, que seja o cobrador de ônibus quando você vai trabalhar, que seja o assaltante que tomou o seu dinheiro e te ameaçou de morte. Bom, esses caras, eles entram na sua vida, têm uma determinada ação para interagir com você, você acredita que está acontecendo naquilo tudo mesmo, e está acontecendo com você naquele momento, você tem uma determinada reação, que talvez estivesse programada, porque escreveu a sua vida, você precisava daquele momento, então para você tomar determinada atitude como reação, alguém teve que ter uma ação primeiro na sua vida, para provocar isso em você. E logo depois esse personagem some da sua vida. Ele perde a importância. Para você, seguindo na sua linha, porra, é isso mesmo, tinha que acontecer, minha vida é assim, destino, não sei o quê. E aquele cara, o NPC? Nada. Ele foi programado só para aquilo. Ele existiu a vida inteira dele para chegar naquele momento, interferir na sua e sumir de novo. Ah, mas ele deve ter a vida própria dele. Quem garante? Você não acompanha a vida dele 24 horas. Você não interage com essa pessoa 24 horas. Ah, e as pessoas mais próximas de você têm vida também? Bom, a não ser que você acorde, durma e realize 24 horas do seu dia ao lado de alguém para ver essa pessoa, e ainda assim nada garante que ela está vivendo, você não tem certeza. Porque quando elas estão longe de você, elas não existem para você, na sua vida, entendeu? Ainda que você vá, eu vou girar minha vida em torno de uma pessoa. Cara, essa pessoa talvez nem exista. Aí entra a física quântica. É muito louco esse negócio. Para mim, eu falei que é uma teoria do NPC. Por que eu falo isso? Galera, você se considera um personagem principal da sua história? Ou será que você é só um NPC da vida de alguém? Se comporta feito um zumbi programado, segue sempre a mesma rotina, não faz nada de diferente, pode até ter sonhos esses programados na sua mente. Você se comporta exatamente como figurante, até interferir na vida de outra pessoa que talvez esteja assim vivendo.
Você interfere e depois você deixa de existir, deixa de ter importância. E aí você segue na sua programação até o final. Né? Aquele comportamento robótico. Trabalhar, comprar, dormir. Trabalhar, comprar, assistir, pensar ou achar que está pensando, dormir. E fica só nisso, preso nessa rotina daí. Talvez você de vez em quando interaja com outras pessoas. E talvez você seja um figurante da vida de outras pessoas, cara. Esse é o maior medo do ser humano. Esse é o medo que você deveria ter. Você tem que começar a viver sua vida como personagem principal. Você tem que dar importância, dar sentido para a sua vida. Se você se comporta como figurante ou como NPC, você deixa de existir. Você não serve mais para nada. Você é um inútil, útil na vida de alguém. Só isso. Entendeu? E aí? Você é personagem principal ou é figurante na sua própria vida?